Páscoa. E para comemorar a Páscoa, nada melhor do que Easter eggs. Caso você não saiba, Easter eggs são brincadeiras ou são recursos escondidos dentro dos softwares dos programas de computador. Como por exemplo aquele joguinho da cobrinha no YouTube. Então hoje a gente vai conhecer alguns dos Easter eggs dentro do Linux e dos programas open source. Primeiro vamos falar dos Easter eggs mais populares do mundo Linux, que são os Easter eggs do comando apt. O apt é o gerenciador de pacotes das distribuições baseadas no Debian e no Ubuntu. Então, para a gente dar uma olhada nesses Easter eggs, vamos abrir o terminal. E no terminal a gente vai digitar apt-get, dá um espacinho aqui e digita help. Depois que você der enter, você vai ver uma frase dizendo This apt has super cow powers, ou seja, esse apt tem poderes de super vaca. Outro bem comum do apt é o apt-get mu. Se você digitar isso no terminal, vai aparecer um gnuzinho, uma vaquinha ali perguntando se você já mugiu hoje. O interessante é que se a gente fizer a mesma coisa com aptitude, digitar lá aptitude espacinho help, a gente vai ver que aparece uma frase dizendo que o aptitude não tem poderes de super vaca. E aí se você digitar aptitude espacinho mu, ele vai dizer realmente não existem easter eggs nesse programa. Mas se você insistir um pouco, digitar lá aptitude espaço tracinho vv espaço mu, aí vai aparecer eu já não te disse que não existem easter eggs nesse programa? Ok, mas nós não desistimos facilmente. Aptitude menos vvvv mu. Aí vai aparecer, ok, você ganhou. E aí ele pede para você acrescentar mais um V. Então a gente vai digitar mais um V aqui. O que é isso? É um elefante sendo comido por uma cobra, é claro. Sinceramente eu não sei o que esses programadores deviam... Outro easter egg está no comando ls, que serve para listar os diretórios. Às vezes na corrida a gente acaba digitando ele invertido, digitando SL. E se a gente instalar então um pacote chamado SL, a gente vai ver uma animação de um trem toda vez que a gente errar o comando. Por exemplo, vou digitar SL, e aí vai passar um trem a todo vapor, a 1000 por hora aqui. Existem outras variações, se você colocar SL espaço menos A, ou SL menos F, SL menos L, existem algumas variações do trenzinho. Já o consay serve para você fazer o GNU falar. Escreva consay e dê um espaço e depois coloque entre aspas o que você quiser que ele fale. Já se você quiser fazer a vaquinha filosofar, você usa fortune espaço pipe espaço consay. E aí ele vai te mostrar uma piada, algum comentário sobre algum assunto aleatório. Dentro do consay ainda existem outros desenhos como o do Tux. Aí você pode colocar lá fortune, espaço, pipe, espaço, consay, menos F, espaço, tux. E aí no lugar da vaquinha vai aparecer o tux. Se você substituir tux por diamond, vai aparecer o símbolo do FreeBSD. E também tem o comando yes, que serve para você escrever, sei lá, quantas 1000 vezes o mesmo nome. Por exemplo, escreve lá yes, Diolinux, e aí ele vai encher o seu terminal de Diolinux. Beleza, né? Mas agora chega de terminal. Então a gente vai sair do terminal e vamos olhar alguns programinhas por aí. No Unity do Ubuntu, se você apertar Alt mais F2 e digitar Free the Fish, o Unity vai te dizer que não existem easter eggs. Até umas versões mais antigas do Ubuntu, se você digitasse Free the Fish, ele ia aparecer um peixinho nadando no seu painel do GNOME, né? Nas versões mais antigas. Agora ele está dizendo que não existe easter egg e acaba sendo um easter egg também. E aí se você, no mesmo lugar, se você pressionar Alt F2 e digitar About robots, o Unity vai te dizer que os robôs têm um plano. E para você ver como esse negócio de robôs está com tudo, no Firefox, se você digitar na barra de endereços About robots, você verá isso aqui. Acho que para mim a parte mais interessante é que os robôs têm um traseiro que brilha, então
E aproveitando que a gente está no Mozilla Firefox, na mesma barra de endereço, se você digitar About Mozilla, você poderá ver um capítulo do misterioso livro de Mozilla, que a cada versão do Firefox ganha um capítulo diferente. E você está vendo que ali está escrito Mamon, você sabe o que significa um Mamon? Caralho, que piada ótima! Voltando agora à nossa linha mais séria, vamos ver o último easter egg do dia. Hasta la vista, baby. Você conhece o Python? Aquela linguagem de programação fantástica? Pois é, você sabia que ela tem um poema oficial do Python? É isso mesmo, se dentro do console do Python no terminal você digitar import this, você vai ver um poema relacionado ao Python, com toda a filosofia da linguagem de programação e tudo mais. Bem legal, né? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso vídeo especial de Páscoa. Eu sei que existem muitos outros easter eggs por aí, então se você conhecer algum legal, deixa aqui nos comentários para compartilhar com a galera, beleza? Quero aproveitar para convidar você para participar da nossa promoção especial de Páscoa e também de aniversário de 3 anos do blog Diolinux. O link para quem quiser participar da promoção está aqui na descrição. Nela você vai poder concorrer a uma camiseta com a estampa da sua distribuição Linux favorita. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar clicando aqui embaixo no gostei. O seu gostei nos ajuda a comprar mais café. Não, esse vídeo não é patrocinado pela Nescafé, mas poderia ser. Tá bem enquadrado aí? Mais pra cima. Aqui. Show. E se ainda não é assinante do canal, não perca tempo, se inscreva aqui, porque não faz o menor sentido você estar curtindo aqui esse vídeo com a gente e não ser inscrito no canal. Se inscreve aí embaixo então para receber os próximos vídeos na home do seu YouTube. Até a próxima e agora fique com os Dio Boys cantando uma musiquinha esperta. Eu vou lá comer o meu ovo de Páscoa. Tchau!